Quais são, então, os 5 passos para tornar a sua empresa de TI sólida? Base é o primeiro passo da lista. Aprenda a atrair clientes. A atração de clientes é a máquina que alimenta o crescimento da sua empresa. Porque, olha, se você tem ali um processo, né? O que é processo? Vamos definir processo. Processos são atividades em sequência, certo? Que chegam a um determinado resultado. Qual é o processo de atração? São atividades em sequência que no final você atraiu o cliente. Qual é o processo de fechamento de contrato? Atividade de sequência que no final um cliente foi e comprou. Esse processo é uma máquina que vai trazer cliente para você. É como se fosse a máquina que alimentasse tudo, sabe? É como se fosse a gasolina do carro. Então você precisa ter essa entrada, essa injeção, sabe? Essa torneira que alimenta tudo, toda a base, tá? Esse é o primeiro passo. Como que a gente pode, então, falar melhor sobre o processo de atrair cliente? Eu gosto de dividir o processo, né, de conquista de clientes em 2 etapas: atração e relacionamento. Para eu conquistar um novo cliente, eu tenho que ter um processo, que são pequenas atividades que eu faço em sequência e que no final o cliente compra. Eu vou dividir as atividades em atividades de atração e atividades de relacionamento. Eu gosto de atrair o cliente pelo problema que a minha empresa resolve. Quando a minha empresa presta um serviço, quem contrata o serviço é porque tem um problema. Um exemplo simples. Outro dia eu comprei um armário. O armário foi entregue na minha casa e estava todo desmontado. Não era um armário simples. Eu tinha um problema. O problema era, cara, eu comprei isso, está todo desmontado e eu preciso montar. Então, eu contratei o serviço lá de montagem de móvel, de armário. Na área de TI é a mesma coisa. Imagina, você que tem conhecimento de alguma solução técnica da área de TI. Imagina os clientes. Clientes têm problemas. Quem trabalha com infra, cara, eu aposto que existem nesse exato momento vários clientes que estão com problemas de lentidão, com problemas de sistemas que não estão funcionando ou que param de funcionar, de Wi-Fi ou equipamentos que param de funcionar e as pessoas ficam sem trabalhar, de máquinas que são infectadas com vírus ou com ataque, sabe? Então, existem vários problemas dentro da área de infra. E tem gente tendo esse problema agora. Na área de sistemas, de desenvolvimento, cara, existem vários negócios que precisam ter processos automatizados. Por exemplo, você que é dev, cara, existem várias empresas nesse exato momento que ainda estão fazendo controle, sei lá, manual. Imagina um pequeno comércio. Esse pequeno comércio, ele conta o estoque na mão, sabe? Às vezes ele não tem um sistema lá que faça o fluxo de caixa. Às vezes esse pequeno comércio ainda não vende online. Então as pessoas têm problemas. O que você vende é a solução do problema. Então, para você tornar a sua empresa sólida e reconhecida, são 5 passos. O primeiro passo é você ser bom em atrair clientes. Tá? Esse é o primeiro passo. Não é começando com a área técnica, não é com nada fora disso. Por quê? Porque a atração de clientes, depois que você constrói esse processo e chega um novo cliente, o cliente que chegar, cara, você já atende ele. E se você não tem mais capacidade para atender novos clientes, você pausa a atração. Quando você é bom, né, em atrair cliente, quem determina quantos clientes você tem ou não é você. O passo 2 é você prestar um serviço bem feito. Cara, você primeiro começa com o primeiro passo, que é atrair cliente. Depois que você é bom em atrair cliente, você precisa ser bom em atender bem o seu cliente. E aí, quando você começa a atender seus primeiros clientes, né? Imagina que você criou a atração do cliente, você começa a atender bem esses primeiros clientes e você fala, olha, cheguei no meu limite técnico aqui de atendimento. Vou pausar a atração. Você pausa a atração. E aí você trabalha com foco de atender bem seus clientes. Então, o segundo passo é você prestar seu serviço bem feito. E aí é nessa hora que você vai começar a corrigir quais são os gaps, aonde que você precisa melhorar, certo? E você vai ver também se é necessário você contratar. É muito mais fácil você contratar quando você já tem dinheiro em caixa. Se você fez o passo 1, que é o passo anterior da captação de cliente, entrou um novo cliente, automaticamente entrou dinheiro, entrou faturamento. Pode ser que não tenha entrado ainda, mas quando o cliente assina um contrato, ele tem uma promessa que vai te pagar daqui a 30 dias. Então, você tem a promessa que vai entrar. Então, entrou o faturamento, certo? Então, você pode usar esse dinheiro para reinvestir e contratar. Onde que você começa contratando?
sempre na equipe técnica. Para quê? Para você delegar a parte técnica. Se você ama a parte técnica, você pode trabalhar nela. Você pode ficar gerenciando, olhando, mas você vai precisar ter os seus primeiros assistentes ou ajudantes ali para dar vazão na parte técnica. Então, é isso. O segundo passo é você focar em atender bem e talvez seja o momento de você contratar. E aí, você pode contratar e, se for necessário, você pausa a captação de cliente. Não tem problema nenhum, até você acertar a cozinha. Uma vez que você acertou a cozinha, certo? Que é toda a parte técnica, você retoma a captação de cliente. E aí, você vai para o terceiro passo, que é fazer caixa, que é o Open Doors. O que é isso? É você criar um caixa dentro do teu financeiro e você ter estabilidade, que eu recomendo de pelo menos 6 meses. Então, você deixa lá um caixa dentro da sua empresa, que se não entrar um centavo, você tem 6 meses, certo? Que você paga todos os custos, paga toda a equipe, todos os funcionários, tá bom? Isso vai te dar muita tranquilidade. Isso é muito bom para o dono, porque, primeiro, se o dono da empresa ele perde um grande cliente, muitas vezes ele não precisa ficar preocupado. A preocupação de perder um grande cliente, ela é maior ou ela é menor de acordo com a sua habilidade de conquistar cliente. Então, quando o dono ele tem caixa, ele já tem o Open Doors dele lá, de 6 meses, e ele perde um cliente, muitas vezes ele não vai ficar tão preocupado porque o caixa vai sustentar a empresa dele por um tempo e se ele tem processo de atração de novos clientes, está resolvido. Ele sabe que daqui a mais tantos dias vai voltar um outro cliente. Infelizmente, a maioria das empresas de TI, elas vêm crescendo por indicação, de repente perde um cliente e ela fala, caramba, agora vou ter que esperar outra indicação para ter o próximo cliente, pode ser que demore, pode ser que não, vai e demite funcionário. Elas saem por essa tangente aí, demite o funcionário. Olha só, guarda o que eu vou te falar. A solução para você, quando perder um cliente, não é demitir funcionário. Isso daí é para quem não domina atrair cliente. Cara, quando você perde um cliente, a solução é você conquistar um novo cliente e não é demitir funcionário. Porque demitir funcionário mostra que você só não tem conhecimento, ou não tem processo no seu comercial que atraia novos clientes. E você ter Open Doors é a melhor coisa também para funcionários. Por quê? Porque os caras não ficam tão numa linha tão tênue, né? Eles não têm tanto risco assim de perder emprego. Cara, trabalhar com risco de perder emprego é muito ruim, tá bom? Então, é melhor para todo mundo. Esse é o terceiro passo, tá bom? Recapitulando os passos. Passo 1, então, é você começar a aprender a atrair cliente. Passo 2, você entregar bem o seu serviço. Passo 3, é você fazer caixa. Quarto passo, você contratar time comercial. Por quê? Muitas vezes, quem vai tomar a rédea da coisa vai ser o próprio dono da empresa. Ele começa sendo responsável por atrair cliente. A não ser que a tua empresa tenha muito dinheiro. A não ser que você tenha dinheiro aí sobrando, alguém investiu, injetou, beleza. Mas a primeira contratação é no time técnico. Você só inicia o comercial quando a parte técnica está resolvida. Então, enquanto você não resolveu toda a parte técnica, quem vai fazer o comercial deve ser o dono, entendeu? Só que aí faz da minha maneira, usa o meu método, porque você não vende, você atende o cliente. Então, o quarto passo é você contratar time comercial. E aí, quando você contrata o time, infelizmente, TI é uma área muito técnica e não tem bons profissionais da área comercial aí disponíveis no mercado. Não tem. O que as empresas fazem é contratar profissionais de outras áreas, certo? Que tem experiência no comercial e traz a pessoa e quer ensinar sobre a parte técnica de TI. Só que olha só, muitas vezes isso não funciona porque quando a gente traz um cara que é do comercial de um outro segmento, esse cara ele vai chegar e ele não entende nada de TI. E vender solução de TI e arrumar cliente, fazer o cliente comprar, o cliente entender que a solução é para ele, é algo muito específico. E não dá certo você contratar uma pessoa de outra área, porque essa pessoa não entende nada de TI e uma metodologia tradicional de vendas não é encaixável dentro de uma empresa de TI. Precisa ser interpretada e existem alguns ajustes para que funcione. Por quê? Porque você oferecer uma solução de TI é algo altamente específico.
O nome disso é vendas consultivas, que é praticamente onde eu presto uma mini consultoria gratuita para um cliente, certo? Para o cliente entender que para ele a melhor escolha é comprar o meu serviço. Mas eu preciso fazer uma mini consultoria. Isso é o conceito de vendas consultivas. Então, como é que tem que fazer? Né? Se a área de TI é diferente. Cara, primeiro, eu aconselho que o empresário ele conheça os processos comerciais da sua empresa. E aí, quando ele for contratar uma pessoa para trabalhar no comercial dele, ele pode achar uma pessoa de outro segmento, de outra área. Essa pessoa começa na empresa dele e ele fala assim, olha, legal, eu vi que você tem experiência, parabéns, você passou na entrevista, mas aqui, na minha empresa, a gente segue esse processo aqui. E aí eu vou pedir para você seguir exato esse processo aqui, certo? Para que você conquiste cliente, para você trabalhar aqui no comercial. Ou seja, o dono da empresa orienta qual é o processo que deve ser seguido. Quem diz a ordem das tarefas e o que é para ser executado é o seu processo. Quando você começa a contratar um comercial, você treina o time com o seu processo, coloca a meta e aí você procura escalar o seu serviço. Porque você, de repente, com 2, 3, 4 vendedores, cara, você vai atender muito mais cliente. E você procura escalar o seu serviço. Então, o quarto passo para você ter uma empresa sólida e reconhecida é montar o time comercial. Dito isso, o dono ele tem opção. Ele pode botar um técnico que tenha vontade de ir para o comercial ou pode contratar um comercial, sabe, de mercado, de uma outra área. Ele tem essa opção. E o que vai determinar se a empresa dele vai crescer ou não é ele ter os processos bem feitos dentro do comercial, bem mapeados, né? E o último passo é você montar o time de marketing. Então, olha só, o time de marketing ele vem só depois que você já tem time comercial. Ó, são 5 passos para você ter empresa sólida e reconhecida. Então, depois que você organizou toda a cozinha, você já tem processo de atração de cliente, já tem time técnico, já tem caixa, sabe? Montou time de vendas, time comercial. Cara, você vai para o time de marketing. E aí você vai começar a divulgar bastante. E quanto mais as pessoas elas veem ou ouvem da sua empresa, mais se torna conhecida. Entendeu? Então, intensificar a internet é uma excelente estratégia. Então, na hora que você for fazer marketing, cara, você divulga bastante. Pode divulgar de N formas. Algumas formas que você pode divulgar. Cara, eventos. Evento é o poder. Que tipo de evento você pode fazer? Você pode fazer café da manhã. Caramba, cara, como trabalhava numa empresa que fazia isso direto. Café da manhã. E aí a gente mandava convite para todos os clientes dizendo que ia ter um café da manhã no dia tal, tal hora, acabou. O cliente ia para tomar café da manhã mesmo e assistia uma palestra, depois o cliente ia para a empresa dele. Café da manhã é muito bom. Você pode fazer lanche da tarde, ou pós-lanche, ou happy hour. Estratégia agora 0800. Eventos online. Cara, cria lá um webinar falando como a tecnologia XYZ pode melhorar e diz o que ela pode melhorar na empresa do cliente. Vai acontecer ao vivo na terça-feira, 10 horas da manhã. Aí você faz um webinar, depois abre lá para perguntas e respostas. Então, beleza. Então, o time de marketing ele é responsável por fazer isso. E outra estratégia é você fazer parcerias, certo? O que é isso? Por exemplo, você pode fazer um webinar, sei lá, com algum fabricante, tá bom? Isso é marketing. Isso é você fazer estratégias de marketing. Eu quero que você entenda que o suporte de tudo isso, imagina uma casa, certo? Uma casa tem uma fundação. Você cava por debaixo para fazer toda a fundação da casa para depois você construir a casa. O suporte, o alicerce de tudo isso que eu falei é a captação de clientes. A captação de clientes é o suporte, sabe? É a fundação da tua casa. Quem é a casa? É a tua empresa. Você ter processo e dominar a captação de cliente, cara, vai permitir você fazer tudo. Sabe? Vai permitir você crescer, você ser independente e você criar todas as estratégias.